Era uma noite fria quando decidi explorar o antigo Hospital Santa Helena. Abandonado há mais de 20 anos, dizia-se que o lugar guardava segredos sombrios. Alguns falavam de experimentos proibidos, outros de pacientes que nunca saíram de lá. Eu não acreditava nessas histórias, pelo menos até aquela noite. Com uma lanterna fraca e uma câmera na mão, adentrei o hospital pela entrada dos fundos, onde o portão estava retorcido como se algo tivesse forçado passagem. O cheiro de mofo e podridão impregnava o ar. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos ecoando nos corredores vazios. O primeiro andar estava repleto de macas enferrujadas, fichas médicas espalhadas pelo chão e cadeiras de rodas que rangiam ao menor toque. Em uma das salas, encontrei prontuários com nomes riscados e diagnósticos ilegíveis, como se alguém tentasse apagar a história do lugar. Mas o que mais me incomodou foi um aviso rabiscado na parede. Eles nunca foram embora. Ao subir para o segundo andar, um calafrio percorreu minha espinha. O ar estava mais pesado. De repente, ouvi algo arrastando pelo corredor. Minha lanterna piscou 3 vezes e apagou. O barulho continuava, cada vez mais próximo. Segurei a respiração. Quando a luz voltou, vi. No final do corredor, uma figura magra e distorcida me encarava. Seu rosto parecia coberto por ataduras sujas de sangue seco. E seus olhos? Não havia olhos, apenas buracos negros onde deviam estar. Ela se mexeu de forma abrupta, como se tivesse sido puxada por algo invisível. Corri. Desci as escadas tropeçando, ouvindo sussurros surgirem ao meu redor. Palavras incompreensíveis misturadas a gemidos de dor. As portas batiam sozinhas. Sombras se moviam nas paredes. O hospital estava vivo. Ao alcançar a saída, virei para trás. Pela janela do segundo andar, aquela figura me observava, imóvel. Antes de sair, ouvi uma última coisa. Uma voz rouca sussurrando atrás de mim. Agora você também faz parte disso. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes ainda escuto sussurros no silêncio da noite. Há um hospital abandonado nos arredores da cidade que todos evitam. O Hospital São Rafael fechou as portas há mais de 30 anos, depois que um incêndio misterioso destruiu parte do terceiro andar. Muitos morreram naquela noite, médicos, enfermeiros, pacientes. Mas o que torna o lugar verdadeiramente assustador não é o que aconteceu, e sim o que ainda acontece. Eu nunca fui do tipo que acreditava em lendas urbanas, mas quando um amigo me desafiou a passar uma hora lá dentro, aceitei sem hesitar. Entrei pela ala de emergência, onde as portas ainda rangiam nos seus trilhos enferrujados. O cheiro era de mofo e algo podre. As luzes não funcionavam, e minha lanterna lançava sombras alongadas nas paredes descascadas. Segui pelo corredor principal, vendo cadeiras de rodas viradas, prontuários espalhados pelo chão e uma maca no meio do caminho, como se alguém tivesse fugido apressado. Mas o pior foi quando encontrei o quadro de funcionários na recepção. Suas fotos estavam borradas, como se rostos tivessem sido apagados. Exceto por um. Um homem de jaleco, magro, de olhos fundos e sorriso pequeno, parecia olhar direto para mim. Seu crachá dizia: Dr. A. Moura, Psiquiatria. Subi para o terceiro andar, o local do incêndio. O cheiro de queimado ainda estava impregnado. Andei pelos corredores escuros até encontrar uma porta com um aviso rabiscado: Não abra. Meu erro foi ignorar. Quando empurrei a porta, vi um quarto escuro com uma única cama. Nela, um paciente estava amarrado, o corpo esquelético e a pele cinzenta. Ele virou a cabeça devagar e então sorriu. A porta bateu atrás de mim. Senti um frio cortante e vozes sussurrando ao meu redor. O paciente levantou um braço trêmulo e apontou para mim. Doutor, você voltou. Meus pés travaram. O som de passos ecoou atrás de mim. Quando me virei, o homem do quadro estava lá. O jaleco queimado, a pele esticada sobre o crânio. Ele me olhava com olhos sem brilho. Temos um novo paciente. Não sei como sair. Só lembro de correr, tropeçar, cair e, de repente, estar do lado de fora, com a porta do hospital fechada atrás de mim. Mas o pior foi quando voltei para casa e olhei no espelho. Atrás de mim,
No reflexo, o Dr. Moura ainda estava ali, sorrindo. O Hospital Santa Cecília ficou fechado por mais de 40 anos. Diziam que ele foi abandonado às pressas após uma série de mortes inexplicáveis, mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Algumas pessoas juravam ouvir gritos vindos das janelas quebradas. Outros falavam de sombras que se moviam sozinhas nos corredores escuros. Eu não devia ter entrado lá. Era para ser uma simples exploração. Apenas eu e meu amigo Gustavo, dois curiosos com lanternas e uma câmera velha. O primeiro andar estava do jeito que imaginávamos. Macas viradas, paredes descascadas, um silêncio que parecia engolir o ar ao nosso redor. Mas quando chegamos ao segundo andar, sentimos que algo estava errado. O corredor era longo e escuro. As portas dos quartos estavam entreabertas, rangendo de leve com a corrente de ar frio. Gustavo foi na frente enquanto eu gravava. Então, ouvimos um gemido. Parado diante da porta 209, Gustavo congelou. Eu vi o que ele viu. Dentro do quarto, uma mulher de camisola hospitalar estava sentada na cama. Sua pele era acinzentada, os braços cheios de cortes profundos. Mas o pior eram os olhos, negros, vazios. Ela virou o rosto lentamente para nós. Socorro. Sua voz era fraca, distorcida. Corremos, mas não importava o quanto corrêssemos. O corredor parecia não acabar nunca. As portas batiam sozinhas, ecoando como tiros no silêncio. As lâmpadas quebradas no teto piscavam, iluminando figuras deformadas, espreitando pelas frestas das portas. E então o pior aconteceu. Eu olhei para trás. Gustavo não estava mais comigo. Ouvi sua voz chamando por ajuda, vinda do fim do corredor. Corri de volta, mas tudo o que encontrei foi sua lanterna caída no chão, ainda acesa. Ele não estava mais ali. O hospital ficou em silêncio, um silêncio absoluto, como se o prédio inteiro estivesse prendendo a respiração. E então, no eco do vazio, ouvi um sussurro bem ao lado do meu ouvido. Agora é a sua vez. Acordei do lado de fora do hospital, sozinho, com a câmera ainda na mão. O arquivo estava corrompido, mas o áudio ainda funcionava. E nele, entre os estáticos e ruídos distorcidos, um grito desesperado ecoava. A voz de Gustavo. O Hospital São Vicente fechou há décadas, mas ninguém nunca ousou demolir o prédio. Os mais velhos dizem que ele é amaldiçoado. Funcionários desapareceram sem explicação. Pacientes foram encontrados mortos em circunstâncias estranhas. E algumas enfermeiras relataram ver coisas que não deveriam existir. Mas a história mais assustadora envolve um quarto que não deveria existir. O quarto 666. Meu amigo Rafael trabalhava como segurança no hospital antes dele fechar. Ele dizia que certa noite, durante a ronda, percebeu que a numeração dos quartos parecia errada. Entre os quartos 665 e 667, uma nova porta havia surgido. Uma porta que nunca esteve lá antes. Curioso, ele tentou abrir. A maçaneta estava gelada, como se tivesse acabado de sair de um freezer. Quando finalmente conseguiu girá-la, a porta rangeu para dentro, revelando um quarto escuro, onde o cheiro de podridão tomou conta do ar. No meio do aposento havia uma cama, e nela um paciente deitado coberto por um lençol branco. O coração de Rafael disparou. Ele sabia que o hospital estava vazio. Então, o lençol começou a se mover. Paralisado pelo medo, ele viu uma mão cadavérica sair debaixo do pano, dedos longos e finos se contorcendo. O lençol deslizou lentamente, revelando um rosto seco, de pele enrugada e olhos completamente abertos, pretos como o vazio. O que quer que estivesse na cama sorriu para ele.
Rafael saiu correndo, mas quando olhou para trás, o quarto havia desaparecido. No dia seguinte, ele pediu demissão e nunca mais voltou ao hospital. Mas anos depois, antes de desaparecer sem deixar vestígios, ele me confessou algo que me arrepia até hoje. Toda vez que dormia, ele sonhava com aquele quarto. E no sonho, a porta sempre estava aberta, esperando por ele. Já visitei fábricas antigas, casas em ruínas e até prisões desativadas, mas nada me preparou para o que vivi no Hospital São Vicente, abandonado desde os anos 90. Naquela noite fui sozinho. Meu parceiro Gustavo não pôde ir, e eu, ansioso, decidi seguir sem ele. O hospital ficava afastado da cidade, cercado por mato alto e um silêncio opressor. A fachada descascada e as janelas quebradas davam ao lugar uma aparência de pesadelo. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e algo mais podre invadiu minhas narinas. A lanterna tremia levemente em minha mão enquanto eu avançava pelos corredores escuros. O eco dos meus passos ressoava, dando a sensação de que algo me seguia. Mas eu estava sozinho, ou assim pensava. Os antigos leitos estavam revirados, prontuários espalhados pelo chão e algumas cadeiras de rodas viradas. Passei por uma sala de cirurgia, onde o tempo parou. Instrumentos enferrujados ainda repousavam sobre bandejas manchadas. O que me fez gelar o sangue, no entanto, foi a maca no centro da sala. Os cintos de contenção estavam cerrados, como se alguém tivesse sido deixado ali. Continuei andando, documentando tudo com minha câmera. Foi então que ouvi um sussurro baixo, arrastado, vindo de um dos quartos no final do corredor. Meu coração disparou. Engoli seco e apontei a lanterna na direção do som. A porta do quarto estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Um calafrio percorreu minha espinha quando vi uma sombra se movendo lá dentro. Hesitei, mas minha curiosidade venceu. Entrei devagar, iluminando o espaço. O quarto estava vazio, mas as paredes estavam cobertas de mensagens riscadas. Ele vê tudo. Não estamos sozinhos. Corra. Minha respiração ficou pesada. De repente, um estrondo. A porta bateu com força, me deixando preso ali dentro. Gritei e forcei a maçaneta, mas ela não se movia. Ouvia passos do lado de fora, passos arrastados. A lanterna começou a falhar. No último lampejo de luz, vi algo pelo reflexo da janela. Uma figura magra, de olhos fundos e boca costurada, parada atrás de mim. Não me lembro de como saí. Só sei que acordei no mato, do lado de fora do hospital, com a câmera quebrada ao meu lado. O vídeo estava corrompido, mas um áudio ainda funcionava, e nele um sussurro repetia, sem parar. Ele ainda está lá. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais relatos assustadores como esses. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons sonhos!